A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde Santo Ângelo, boa tarde região, 1h03, 24 de junho, hoje terça-feira, começamos um dia super gelado, teve até registro aí de temperatura negativa no interior de Santo Ângelo, agora estamos com 10 graus de temperatura e hoje então 24 de junho, dia de São João, dia de tomar até junto, né, dá pra intercalar, né, Dani, em vez de um cafezinho e um quentão de vez em quando, né? Lembrando que a gente chega sempre com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida e Grings Café Corporativo, que te lembra que tudo se resolve com um bom café. Hoje temos mais um bate-papo, mais um convidado especial que eu deixo na apresentação da minha colega Dani Schneider. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigada. Dia frio, mas lindo, né? Que dia lindo, né? Pelo menos aos olhos o dia tá lindíssimo, tá lindo, né? Verdade. Agora, as pontinhas dos dedos do pé que tá complicado, né? Bom, eu começo nosso cafezinho hoje, então, dando boa tarde aos nossos ouvintes, agradecendo a audiência e dizendo que cuidar é um ato político e profundamente humano. Cuidados paliativos não tratam a morte, tratam a vida que ainda há. Quem disse isso foi a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, médica geriatra brasileira, uma referência nacional em cuidados paliativos. Eu sou Dani Schneider e começa agora mais um cafezinho missioneiro. Hoje a nossa conversa é sobre um tema delicado, mas profundamente necessário: cuidados paliativos. A palavra paliar vem do latim pallium, que significa manto. E é justamente isso que os cuidados paliativos fazem. Envolvem o paciente com acolhimento, conforto, respeito e presença, quando a cura já não é possível, mas a vida ainda pulsa e merece ser vivida com dignidade. Nosso convidado de hoje é o Dr. Clécio Ramires Ribeiro, médico pediatra, homeopata, professor universitário, plantonista no Hospital Santo Ângelo, participante do curso interprofissional de cuidados paliativos da USP, um profissional experiente, humano e também ativo nas redes sociais, onde compartilha conhecimento e reflexões importantes sobre saúde e cuidar. Acessem lá o @sempre tenho o que fazer e conheçam mais sobre o trabalho. Dr. Clécio, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Obrigada pela presença. Boa tarde, Dani. Muito obrigado pelo espaço aqui para que possamos conversar sobre um tema tão relevante. Perfeito. Bom, para começar então, eu quero saber um pouquinho onde foi que o senhor começou a se interessar pelos cuidados paliativos, para entender um pouco mais sobre isso. Como foi o início lá disso? Olha, Dani, eu sou um paciente paliativo. O que quer dizer isso? Eu tenho uma doença incurável, que eu descobri há uns 20 anos atrás, e comecei a buscar o que eu aceito. Material, cultura, ciência, conhecimento, para viver uma vida melhor. Nesses 20 anos eu aprendi muito, eu sou um estudioso de bioética, cuidados paliativos, então eu aprendi muito. Eu sou meu paciente principal. Sim. Então é possível hoje você ter uma doença, ser feliz e ter uma vida praticamente normal. Essa foi o início da minha trajetória em cuidados paliativos. Tá? Entendi. E para quem está nos ouvindo agora, o que são cuidados paliativos? É uma abordagem que visa dar uma qualidade de vida a uma pessoa, não apenas para doenças incuráveis, tá? Qualquer pessoa que tem uma doença potencialmente séria, potencialmente fatal, não necessariamente que seja fatal, ela deveria ter um atendimento além do biológico. A medicina trata muito bem o paciente. A medicina trouxe avanços fantásticos. Mas a parte psicológica, social, espiritual, ela fica em aberto. Porque a medicina não foi treinada, o médico não é treinado para tratar desses componentes. E nós somos muito mais do que biológicos. Sim. Tá? Então, o cuidado paliativo vem somar uma atenção a isto, a outras configurações do ser humano, outras dimensões que entram em sofrimento. Cicely Saunders comentava no passado que assim, nós temos uma dor total. É um sofrimento que embarga a parte biológica, física, o espiritual, psicológica e social.
Perfeito. Doutor, e assim, as principais diferenças, né? Porque a gente tem, então, os cuidados curativos, que daí é onde a medicina, como o senhor disse, faz muito bem, né? Então, a gente conseguiu, inclusive, evoluir muitos tratamentos. Como o senhor disse, transformamos muitas doenças que eram finais já em doenças crônicas, né? Como, por exemplo, HIV, não se morre mais disso, né? Mas qual as principais diferenças, então, de cuidados paliativos e cuidados curativos, para quem está nos ouvindo, assim? Dani, qualquer um de nós, ou um familiar nosso, quando tiver um diagnóstico de uma doença grave, ele deve procurar um médico para tratar dessa situação, diagnosticar e tratar, mas a gente deveria ter um cuidado na parte de que a medicina não vai contemplar no momento. Uhum. Como eu falei, ele acaba perdendo emprego, os pessoas, os amigos se isolam dele. Então, o cuidado paliativo vai somar uma atenção não biológica à medicina. Ele vai contemplar os outros componentes, ou seja, eu entro em depressão, as pessoas isolam. Existe uma coisa, Dani, que a gente chama pacto do silêncio. Meu pai tem uma doença grave. Eu vou fazer entender que ele não tem nada, que é um bichinho que vai curar. A mãe chora no banheiro, o outro meu irmão fica rindo, contando piadinha. A família inteira esconde um diagnóstico que ele tem direito a saber. Uhum. E, Dani, vou dar um dado maior ainda. A maioria das pessoas que tem uma doença grave, a maciça maioria já sabe. Sim. Já sabe. Só que ela tem medo de conversar com um familiar que não quer conversar com ele, que também tem medo. Então, tudo se agrava, porque, na verdade, não é discutido. Então, as pessoas, às vezes, evoluem para uma situação grave, não curam, mas perderam momentos de resgatar muitas situações que seriam resgatáveis. Sim. E assim, como é que funciona? Em qual momento a gente deveria começar com cuidados paliativos? Em que momento? Inclusive, assim, é só para quem já está no final da vida? Entende? Em qual situação o senhor ocorre de começar o tratamento com cuidado paliativo? Quando você tiver um diagnóstico de uma doença grave, Uhum. qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja a doença, potencialmente grave. Neste momento, você deveria procurar um profissional que te ajudasse a contemplar todas as suas dimensões. Porque a gente fica triste, chama de depressão, dá um remedinho pra gente. Sim. A gente não pode ficar triste quando eu me separo da minha mulher. Na verdade, a sociedade não aceita hoje tristeza. Eu estou deprimido. Então, sim, porque a gente tenta tratar tudo com medicamento. E medicamento não cura muita coisa. Tem restrições. Então, a medicina paliativa, ela vem contemplar qualquer pessoa que tem um diagnóstico grave, que vai tentar atender outros compartimentos dela, que é a relação com o trabalho, com a família, com a sociedade, a parte econômica, a parte espiritual, a parte religiosa. Tudo isso vai tentar dar um suporte para que o tratamento como um todo seja melhor que só o curativo. Uhum. O curativo mais o paliativo. Uhum, entendi. E como é que funciona essa questão? Qual é a equipe ideal para atender um paciente no caso do cuidado paliativo? Quantos profissionais são envolvidos nisso? A gente chama uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Aqui na cidade não tem, tá? Esses centros estão bem formatados em capitais. Nós temos mais ou menos uns 254 no Brasil, ligados a hospitais oncológicos, geralmente. Tá? Uhum. Mas assim, precisamos de um médico, enfermeira, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, capelão, vários profissionais que vão tratar esse paciente como um todo. Uhum. Paralelo ao tratamento que ele pode ter curativo. Tá? Bem claro, cuidados paliativos não são para quem está morrendo, só para doenças incuráveis. Qualquer pessoa que tem um diagnóstico grave, ele pode ser beneficiado com isto. Tá? Eu posso, aqui na cidade não tem uma estrutura montada, mas eu posso procurar meu psicólogo, eu posso abrir um espaço como que eu estou criando para poder perguntar, conversar. Nós temos que nos conversar. A informação leva com que eu consiga conhecer meu direito e exigir isso do governo. Tem que partir do cidadão. Uhum. E senão, fica na área do talvez possamos fazer. Eu ia lhe perguntar como que funcionava aqui na cidade, então a gente não tem, na verdade, nada estruturado. Não Se tem. alguém quiser buscar, começa no diálogo mesmo, doutor. Por isso que nosso espaço chama-se online. Quando você sabe que existe, busca informação, tem literatura, tem livros da Ana Cláudia Quintana Arantes, tem vídeo, tem palestra aqui na rádio, tem artigo do jornal.
tem muito material que você começa a entrar nessa temática e começar a ver que você tem mais direitos do que só aceitar um tratamento médico curativo, que é muito importante. Diga-se de passagem. Sim. Quando eu tenho uma dor, né, eu vou lá e tomo um remédio, como o senhor falou, assim, que outras dores o cuidado paliativo trata? Que outras dores esse paciente sente que o cuidado paliativo venha ao encontro dessa melhora? O paciente que tem uma doença grave, ou um paciente oncológico, ele tem a chamada dor total. A dor física, que é importante, que analgésicos, medicamentos podem dar conta, às vezes não, mas tem a dor psicológica, tem a dor emocional, tem a dor social e tem a dor espiritual. Esses componentes todos, o medicamento não resolve. Nós temos vários casos na UTI, aqui em qualquer parte do Brasil, em que não basta você dar analgésicos potentes ou morfina. Às vezes um parente vem de longe e a UTI permite que ele entre às 3 da manhã e sucede a dor do paciente. Ver alguém que ele não via há muito tempo. Então, existem vários tipos de dores que o analgésico, a morfina, os opiáceos não resolvem. Tem mais do que isso. O cuidado paliativo vem acessar um pouco mais esses componentes e tentar dar conta dessa dor total que é muito mais intensa do que uma dor biológica, né? Sim, sim. E aí, assim, quando essa notícia, ela chega para a família, aí o paciente conseguiu, né, ter esse diálogo, conversar, como que começa o papel da família nessa questão do cuidado paliativo? Como que se dá esse vínculo de tratamento para que isso aconteça da melhor forma dentro de casa? Os cuidados paliativos têm alguns pilares. Primeiro, você tem que tentar contemplar, tratar as dores e os sofrimentos dele. Segundo, envolver a família. Então, uma conversa tem que ser sempre franca, aberta. As perguntas são difíceis, a gente chora, ninguém quer ficar doente, mas a gente fica. Ninguém quer evoluir para uma situação grave, mas acontece com muita gente de todas as idades. Sim. Tá? Então, assim, é uma conversa aberta, franca, e o paciente ele tem uma noção muito clara do que ele tem, com algumas exceções. Ele sabe que o que ele tem é grave. E quando existe uma conversa franca, aberta, clara, todo mundo se beneficia. Continua sendo difícil, mas um difícil mais adequado, mais interessante para todo mundo. Tem que se conversar em casa. Não converse pelos banheiros, pelas paredes. Abre um jogo. Tem modo de conversar sem agredir o paciente, mas ele tem que saber que ele tem cobertura, ele tem acesso à pessoa, ele tem um cuidado sempre. Cuidar sempre, na verdade. Porque vira uma chave, né, doutor? Eu acho que o tabu maior de se falar nessa questão tem a ver com de parecer que a gente está desistindo de alguma coisa, né? Então, assim, parece que eu estou desistindo da vida ou vou desistir daquele familiar, enfim. E o que muda? Como é que é essa mudança de chave quando se entende que não é uma desistência, né? Que a gente está justamente vivendo, buscando dignidade para aquilo que ainda vai acontecer, para uma vida que ainda vai acontecer, né? Esse é o foco principal, Dani. Assim, eu sou um paciente paliativo há 20 anos. Tá? Por que você não desiste? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter informação, pessoas ao seu redor que deem um substrato para que você consiga ver uma vida plena com uma doença. A minha dica é sempre o seguinte, não se torne um doente. Você é uma pessoa que tem um tom com os componentes social, psíquico, emocional, espiritual, e você tem uma doença que você vai tratar dela. Você não é um doente. Então, assim, sempre tem o que fazer. Qualquer que seja a situação, inicial, mediana ou grave, ou até final, a gente pode ter um curso mais adequado, mais humano, tendo um cuidado mais olhado para mim, né? Sim, perfeito. Doutor, e assim, como que os profissionais de saúde têm trabalhado nessa questão do cuidado paliativo hoje? Como que é? Porque o senhor tem uma visão muito ampla, muito clara, muito humana nesse sentido, mas isso acontece com os seus pares, os outros médicos? Como é que é isso na medicina? Na verdade, Dani, o médico, como enfermeira, como o da área da saúde, trabalha muito. Ele tem pouco tempo para dedicar a questões não do seu trabalho. Há muitos anos atrás, eu fui por um interesse meu buscar outros conhecimentos. Mas a medicina no geral, fora daqui, Europa e grandes capitais, já tem uma visão um pouco diferente. Mas grande parte, a maioria, trabalha no seu dia a dia. É muito estafante, muito cansativa a rotina do médico e da enfermeira. Sim. É muito cansativo. Ele chega em casa e ele não quer fazer mais nada. Eu tinha interesse há muitos anos atrás. Eu estudava aborto na faculdade e há 45 anos atrás,
por conta própria. A faculdade não tem uma aula sobre morte, morrer e doença grave, o que fazer com um paciente grave. Nada. A nossa formação é deficiente nesse aspecto. Então, eu fui me interessar, eu busquei por conta própria. Fiz bioética, cuidados paliativos, fiz uma série de conhecimentos, fui estudar antropologia, sociologia, para me munir de conhecer o paciente de uma forma mais humana, mais integral. Mas a medicina não tem muito uma visão como essa aqui, não tem. Sim. E aí, quando acontece essa divergência entre os valores do paciente, da família, né, o tempo dele e a opinião ali da equipe médica, enfim, como que faz? A ideia é sempre essa, Dani. O paciente ele não tem uma condição de argumentar com o médico, com a enfermeira. Ele não tem, porque ele... Historicamente, o médico é uma pessoa poderosa e ele é uma pessoa... Não é assim. Ele tem que ter conhecimento para poder falar. Ele é o centro do cuidado. Hoje não é mais centrado em saúde e doença. Ele é o centro do cuidado hoje. Ele tem que saber que é o centro do cuidado, que ele tem esse direito, que ele pode buscar uma autonomia dentro do cuidado médico, conversando com o médico, solicitando, perguntando, e a medicina vai se adequar a isso. Eu me adequei, eu mudei muito nos últimos 20 anos. Muito. A minha medicina era a medicina que se fazia na época, que muitos médicos fazem hoje. Centrado na doença e na saúde só. Curar, não tenho o que fazer, eu mando para um psicólogo, mando para um fisioterapeuta. Eu mudei muito, porque eu fui aprender, não só com a minha doença, mas fui estudar. Então, só que assim, o paciente hoje tem que mobilizar essa mudança, porque o sistema médico de enfermagem, de saúde, ele não vai partir dele em cidades pequenas. Das grandes, a comunidade já mobilizou. Nós temos que nos mobilizar. Entendi. E em relação à família, essa mesma pergunta, a equipe médica, e porque a família, e aí uma impressão minha, né, doutor, que não quer desistir, né? Parece que eu a partir para os cuidados paliativos é como se eu estivesse, então, desistindo. Então, eu quero lutar até o fim por aquela pessoa que eu amo, aquele familiar. Como que é a questão da equipe médica em relação à família, aos familiares, para conduzir para essa... No geral, Dani, a equipe médica não tem esse conhecimento, tá? Inclusive, por exemplo, discutir uma ortotanásia. Por exemplo, um parente meu tem uma doença grave, incurável, eu quero salvá-lo a qualquer custo. Não faça isso. A qualquer custo é muito caro, é muito doloroso, é muito sofrimento. Então, tem situações que eu não vou colocar meu avô de 86 anos com câncer estágio 4, com metástase no osso, na UTI para ver se ele sai bom. Não vai acontecer. O momento é outro, não é mais de curar. É de curar, é de cuidar, é de amar. Sim. Não é mais curar. Então, tem muitos pacientes que chegam nesse ponto e a gente tem que entender, mas o médico não tem esse preparo no geral, ainda mais no interior, e entender que, assim, ele não tem que desistir. Nunca se desiste. Sempre tem o que fazer. Perfeito. Doutora, a gente já chegamos já a 20 minutos de conversa. A gente vai chamar um bloco comercial. Fiquem ligados que a gente volta daqui a pouquinho com mais informação. 1h20. Lembrando os ouvintes que a sua participação é muito bem-vinda. Hoje a pauta é saúde e cuidados paliativos. Com a gente aqui o médico pediatra Dr. Clécio Ramires Ribeiro. Você pode participar através do WhatsApp 55999114660. Lembrando também que estamos com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook. Com a força da Corsã, Uri Grings Café Corporativo. Cafezinho volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. O Cafezinho. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande.
Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo. Cuidando de quem ama você. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Voltando agora a 13h25, sempre com o apoio de URI Santo Ângelo, Corsã e Grins Café Corporativo. Hoje a gente tem o tema sobre saúde e bem-estar, estamos falando de cuidados paliativos com o Dr. Clécio. E a gente segue aqui agora no tema, né, na pauta, e eu quero saber um pouquinho do senhor a respeito dessa experiência, desse curso de cuidados paliativos que o senhor fez junto à USP. É importante buscar conhecimento, eu sempre fiz isso, tá? Eu tinha uma doença, eu não podia me sentir um coitadinho e deixar de trabalhar e me aposentar, ser uma vítima da sociedade porque, por medo, por preconceito, ou eu podia conhecer a questão e viver melhor, foi o que eu fiz. Então eu fui fazer esse curso por mim, primeiramente, tá? Isso é importante, quando você conhece as coisas, mas é trágico, não. Tudo que é mais difícil, que é mais penoso, eu acredito que o conhecimento suaviza um pouquinho você lidar com a questão. Nunca é alegre, maravilhoso, feliz. Sim. Mas assim, ele te ajuda no enfrentamento, tá? Eu digo assim, eu brinco em Santo Ângelo, assim, a gente teve um comitê de bioética há um tempo atrás, que eu coordenei durante 3 anos, pessoas da sociedade, do IES e da URI, pessoas docentes com alta formação, em que a gente trabalhou muitas questões, tá? Então, a morte, o morrer, é muito evitado na sociedade, tá? Então, assim, nesse tempo a gente escreveu 33 artigos nos jornais, um deles, eu vou citar um deles, o Dr. Lívio Arenhardt, O Lado Bom dos Velórios. Se você entender que o que é o velório, é um espaço de homenagem a quem está indo, que você está prestando, que é um espaço triste porque a gente não sabe torná-lo um pouco menos triste. Se eu morrer e gostar de ouvir samba, eu vou tocar samba no meu velório. Porque é uma coisa que me traz significado, traz valor. Então, assim, eu fui fazer esse curso para entender que eu não sou um coitado, não sou uma vítima. Nunca se vitimize. Quando você tem conhecimento, a sua doença torna-se um dos componentes vários do seu ser. Pequeno, na área de trabalho lá, a minha patologia está ali. Eu vou viver uma vida praticamente normal, eu não sou um doente. Eu sou uma pessoa saudável, que trabalho, que tem família, que produzo e que tem uma doença. O curso me deu isso. E saber que eu tenho que compartilhar e conversar sempre. O comprometimento com alguém que seja doente é fundamental. É muito difícil. É difícil. É muito difícil. Mas assim, o difícil se torna um pouquinho mais tolerável quando a gente conhece. Não é fácil para ninguém. Não pensa que é fácil para mim. Eu perdi minha esposa há um tempo atrás, minha cunhada, perdi amigos. Não se torna fácil, torna um pouco mais tolerante. E a gente vai tendo um pouco mais de força para saber que a gente vai enfrentar situações que vão vir, doença e morte, e que eu vou lidar com um pouquinho melhor de atenção. Perfeito. Doutor, o senhor, até onde eu conheço, enfim, é um dos poucos, quiçá o único, em Santo Ângelo, que fala de cuidados paliativos, né? Posso até estar falando uma coisa errada, mas que eu tenha conhecimento. Por que se fala tão pouco disso na medicina tradicional, na sua visão? Primeiro que é novo, isso tem 40 e poucos anos na Europa, isso para a medicina é novo. Entendi. Segundo que, assim, como eu falei, a área médica, a enfermagem, plantão, UTI, o médico tem pouco tempo para fazer, ele ocupa muito espaço do dia dele. Ele teria que fazer o fim de semana, de noite. Não é muita gente que quer fazer isso, tem família, tem passeio, então poucas pessoas se interessam. Aqui em Santo Ângelo tem a frente paliativista. Tá? Bom, senhor falar. Só que assim, na verdade não é toda organizada, porque para você formar um grupo de cuidados paliativos multidisciplinar, uma cidade pequena, de voluntários, que alguém subsidie, não é fácil.
capital já é difícil. A ideia nossa é lançar a raiz para que conversas vão levando ao entendimento de provocar essa formação de um centro de cuidado paliativos, que vai demorar o resto da vida ou 10 anos, depende da nossa postura. Eu quero levar esse conhecimento, essa provocação, para que as pessoas leiam, perguntem, para que a gente consiga fazer isso mais ou menos logo. Perfeito. E aí que essa era a minha próxima pergunta. E o senhor decidiu, né, o senhor com todo o seu conhecimento, decidiu levar isso para a internet, para as redes sociais, via Instagram, no @sempre tenho que fazer, é isso, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, dessa sua decisão, da sua rede social, como que ela tem impactado, como que o senhor tem levado esse conhecimento para as pessoas online. Eu criei esse espaço, @sempre tenho que fazer, em 2022, há 3 anos atrás, para que se leve a esse conhecimento à comunidade. Qualquer que seja a sua classe social, religioso ou ateu, para que você tenha acesso a informações que vão beneficiar o seu dia a dia. Você conversar com o seu parente doente, você saber que você pode contar com pessoas que têm um conhecimento que vai te ajudar em horas difíceis. É um espaço aberto a qualquer pessoa. Buscamos parceiros fazerem parte desse espaço, porque é um espaço que a gente está postando volta e meia, material, entrevista, artigo do jornal, tem um material razoável, temos que aumentar, temos que abrir para que as pessoas conheçam e acessem esse conhecimento e vivam melhor com seus familiares, doentes ou não. Sim. O senhor sabe que para montar a pauta eu fui fazer algumas pesquisas e tentar entender um pouco mais, né, a respeito disso, apesar de ter, como eu lhe disse, né, um pouco de conhecimento por conta do meu companheiro, mas para entender um pouquinho melhor. E assim, na sua opinião, a internet ela facilita é facilitado o acesso a esse tipo de informação, ou ainda tá muito difícil? Porque eu lhe confesso que tive que pesquisar, buscar mais locais assim de pesquisa para poder achar e estruturar a nossa entrevista, sabe? Eu acho que achei o seu @, né? Dei uma olhada lá na sua rede social, enfim, busquei mais algumas coisas, mas ainda achei difícil, sabe, informação a respeito disso. Dani, eu digo assim, a maior doença que tem é o preconceito. Sim. E as pessoas têm muito preconceito em falar sobre doença, morte, cuidado paliativo. Falando em cuidado paliativos, é assim, ele está morrendo daqui uma semana. Pois é, parece um tabu, né, doutor? Um tabu. Existe um mito de que o cuidado paliativo vai fazer o meu vozinho apressar a morte dele. Isso é totalmente errado. Totalmente errado. Eu vou fazer com que ele tenha um tempo de vida, qualquer que seja ele, 5 minutos ou 15 anos, de qualidade. Com controle dos sintomas, com valorização da vida dele, ele sendo o centro do cuidado e a família participando ativamente. Essa é a função principal. A rede social, eu ainda acho que ela vai melhorar, só que as pessoas têm... Eu fiz palestras na Unimed, na URI, várias vezes, sobre doença grave. O que fazer, a quem recorrer? Teve sempre poucas pessoas, poucos interessados, poucas perguntas, porque é um tabu. Nós temos que vencer um pouco esse tabu e evoluir um pouquinho na temática. Falar de morte não apressa a minha morte. Perfeito. Doutor, antes o senhor falou de cada uma das dores, né? Quais são os sintomas que os cuidados paliativos tratam dentro de cada uma dessas dores? Como que isso funciona lá na prática? Primeiro, o paliativo, ele trabalha em conjunto com o curativo. Então, analgésico, se tiver fazendo uma quimioterapia, tudo vai ser feito em conjunto, tá? Mas, por exemplo, o paciente tem dores que não são só físicas. Tem dores espirituais, que vai ter um capelão que vai dar um suporte. Tem dores sociais, tem assistente social, terapia ocupacional, que vai prover, por exemplo, orientação ao acesso da família que ficou sem o ganho do pai, que está adoecido. Vai ter uma parte da psicologia que vai tratar da demanda de monstruosidade que aquela pessoa passou quando ficou com uma doença grave de repente. Todo o suporte que a família perde, psicológico, emocional, social, espiritual, se trata dessas dores, na verdade. Então, uma equipe assim, ela tem em poucos lugares. Uma equipe de voluntários, geralmente, pessoas treinadas, não basta ter vontade, tem que ter treinamento adequado, porque é totalmente diferente do que tentar curar uma pessoa. A gente faz uma quimioterapia heróica para salvar o paciente. Em certas situações, algumas pessoas não têm mais
cura, não tem mais volta. Mesmo assim, sempre podemos fazer alguma coisa para ela, para tornar aquele momento que ela tem, que pode ser curto ou longo, o melhor possível. Sim. A minha pergunta agora, na verdade, acho que ela é um pouco mais dolorida, porque assim, quando a gente percebe que um familiar, alguém querido está partindo e ele já é mais velho, enfim, né? Acho que é menos dolorido do que quando é um filho, enfim, uma criança. Como que é, nesse caso de um filho, de uma das crianças, como que as crianças recebem esse cuidado, doutor? Na verdade, aqui na região a gente não tem uma experiência, tá? Eu tenho de leituras, de cursos, tá? Capitais já tem bastante experiência. A criança lida melhor do que o adulto. É mesmo? Depende da idade da criança, ela tem uma noção de morte ou não. Até os 7 anos ela tem uma noção parcial de morte, de partir. Mas a partir dos 7 anos ela tem uma noção que ela tem menos bloqueios do que o adulto. O adulto quer poupar o filho, quer poupar o avô, quer poupar a esposa, quer poupar o pai. Isto é muito trágico. Quando a conversa é aberta, franca, é dolorosa, é triste, mas é aberta, franca, fica mais fácil assistir aquele caminho, aceitar aquele caminho. Porque não tem como mudar, muitas vezes, a trajetória daquele paciente. Mas você pode assisti-lo para que ele tenha um caminho mais suportável e que ele seja encaminhado melhor. É como eu te comentei, a gente nasce bem em Santo Anjo. A gente, no momento, não morre bem em Santo Anjo. Sim. Sim. E como é que funciona, como é que a principal diferença do paciente que está hospitalizado, então ele está recebendo tratamento curativo dentro de um ambiente hospitalar, e em casa, como que funciona os cuidados paliativos e nesses dois ambientes? Quais as principais diferenças do cuidado paliativo dentro do hospital, se existe, e em casa? Existe hospitalar. No Brasil, a maioria são serviços de oncologia, tá? Câncer no geral, sim, mas não é só para isso. Existe sistema em casa, tá? Aqui no interior não existe isso. Só que assim, vou ressaltar, todo mundo tem preparo para morrer em casa? Não. A minha ideia, eu tenho uma doença, eu pretendo, depende da minha família, de ter condições de morrer em casa quando não tiver mais jeito. Mas eu não posso obrigar a minha família a sujeitar-se a isso sem ter uma estrutura dela. Eu não posso. Eu tenho que entender que nem todo mundo que deseja consegue o que quer. Mas tem um serviço hospitalar, e tem serviço domiciliar. E a gente chama hospedaria dia. O termo hospice, em português, a gente chama de hospedaria. Ou seja, eu posso estar internado num hospice, num local que trata de cuidados paliativos lá, a parte física, ou ter um cuidado em casa e passar um dia nessa hospedaria por uma complicaçãozinha e voltar para minha casa continuando com assistência de cuidados paliativos na minha casa. Tem as duas modalidades, não em Santo Anjo, não na região. Sim. O senhor falou sobre a sua decisão, mas não saber que a família precisa concordar. Então, é uma decisão compartilhada, né, doutor? Seguramente. Isso todo mundo tem que estar alinhado para que a decisão da pessoa ali, do paciente, seja respeitada, enfim, né? Então, pode falar. Mas, Dani, essa é a ideia desse espaço @sempre tem que fazer. É munir as pessoas de conhecimento para que elas possam tomar decisões pensadas ou não tomar. Eu posso dizer, eu não tenho suporte para você cuidar de você em casa. Tranquilo, mas foi discutido, conversado. É importante haver essa apropriação desse conhecimento. Isso que a gente quer levar. Porque a decisão de você ficar com o seu companheiro em casa ou não é unicamente sua e dele. Ninguém vai lhe criticar. Mas eu tenho que ter um acesso à informação que me possibilite tomar decisões melhores, mais capacitadas para o bem dos dois. Sim. O senhor falava no intervalo uma questão que eu acho que é o ponto de partida dessa pauta, que é a nossa dificuldade de falar a respeito da morte, né? O quanto que esse tema, a morte, nos atrapalha nesse processo, doutor? Muito. Por exemplo, eu fiz medicina, nunca tive uma aula sobre morte ou processo de morrer, e isso é um mito no Brasil. E ninguém tem culpa disso, mas a medicina hoje, a medicina ocidental, é uma medicina curativa. Eu tenho problema, eu resolvo. Problema, eu resolvo. Muita coisa não se resolve. O luto não se resolve. Sim. Não tem cura. Eu não volto ao estágio anterior, que era antes que eu perdi aquela pessoa. Não tem cura, não tem melhora.
Não tem. Mas a medicina dá um medicamento, manda fazer uma terapia. Tudo isso, por quê? Porque a gente encara como não aceita a morte e não aceita o luto. Nós temos que mudar o nosso paradigma. Nós temos que mudar. Quando a gente aceitar que a gente é finito, que a gente é falível, que a gente não cura muita coisa, a gente não tem domínio de muita coisa. A ciência se apropriou do ser humano, as ciências. Nós ganhamos muito com isso, mas nas últimas décadas, os componentes outros que não só o curar, ficaram de lado. Nós não curamos muita coisa. Nós não aceitamos quando a gente falha. Não curar um paciente, para a medicina, é uma falha do médico. E não é. Não é. Sim. E como é que fica a cabeça, na verdade, do profissional de saúde nesse caso, né? Porque ele não conseguir, entre aspas, curar ou, né, perder a briga ali, né, para a doença, como que fica o tratamento desse profissional, entende? Para que ele também seja assistido e permaneça, né, fazendo da melhor forma o seu trabalho. Existe algum olhar nesse sentido para esse profissional? Muito pouco olhar. A medicina ela não foi orientada para que eu consiga dar conta de um dito fracasso, que na verdade não é um fracasso. Sim. Ele encaminha para alguém, ele entra em crise, ele tem um burnout, mas ele não existe esse olhar ainda. Claro que no mundo inteiro já mudou bastante, mas assim, para chegar essa comunicação lá do centro até a ponta aqui, é demorado. E a gente resiste a mudanças. Sim. A gente resiste. Então, o profissional sofre bastante. Ele faz doenças, ele faz sintomas e no geral, não é tratado. Sim. Bom, a gente agora chega a 13h40. Eu passo para o meu amigo Eduardo, a gente vai chamar um bloquinho e voltamos já. Isso mesmo, 20 para as 2, cafezinho missioneiro com a força da Corsã, Companhia Rio Grandenses de Saneamento, Uri, um portal para a vida e Grinks Café Corporativo. Lembrando você que tudo se resolve com um bom café. Pauta de hoje, saúde e cuidados paliativos. Com a gente, nosso amigo doutor Clécio Ribeiro. E você pode participar ainda mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 99911-4660. Daqui a pouquinho estamos de volta, cafezinho volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro. Voltamos agora, 13h44, nosso Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio de Uri Santo Ângelo, Corsã e Grinks Café Corporativo. A gente volta aqui no nosso papo com o Dr. Clécio a respeito de cuidados paliativos. E eu queria saber do senhor o seguinte, assim, se o senhor pudesse definir alguma questão dentro da sociedade de Santo Ângelo, enfim, por onde a gente deveria começar
para que essa pauta fosse mais relevante e as pessoas soubessem mais. Eu sei que o senhor está fazendo isso via rede social, mas daqui a pouco o município mesmo, né, prefeitura e outras entidades importantes, como que o senhor pudesse, como que o senhor faria isso para que isso se tornasse mais relevante dentro da nossa comunidade? Minha sugestão, Dani, como eu falei, o meio médico e de enfermagem, ele é muito exausto no seu trabalho. Sim. Então, partir do meio médico vai ser difícil, tá? Eu aconselho que a sociedade, em espaços públicos, na URI, espaços públicos, convoquem. Eu faria palestra, faria um encontro em qualquer local, sem custo. Eu tenho interesse muito em levar essa informação, esse conhecimento à comunidade. Olha, eu fiz na URI 2 vezes, na Unimed 2 vezes. Doença grave, e agora? O que fazer? Sim. O que pensar? A quem procurar? Provocações desse tipo em espaços públicos que as pessoas pudessem comparecer e levar à comunidade. Podcast. Sabe, eu tentei via Unimed, por exemplo, você não consegue. É uma estrutura grande que eu não posso lançar um material meu lá dentro. Uhum. É tudo difícil. Então, assim, tem que partir da comunidade, dos poderes que estão, assim, constituídos em áreas comuns, no teatro, na rádio. Eu já tive em todas as rádios, santuários, jornais. Só que, assim, a gente tem que socializar um pouco mais no meio de maior penetração. Uhum. Numa área, na universidade. Formar na universidade um encontro, sabe? Eu estaria sempre disponível. Sim. E se o senhor quisesse fazer com que as pessoas... Qual seria assim, o primeiro passo para que a comunidade médica, ou enfim, os profissionais de saúde pudessem entender, assim, para começar a estruturar isso, a entender melhor sobre os cuidados paliativos? Qual esse primeiro passo? Ele falou já que é estudar e buscar informação. Mas, além disso, assim, para que isso vá para além da informação, e vire caso mesmo de sucesso. Dani, para a gente concretizar esse caminho, a base é a informação. Quem tem informação, acessa o meu espaço, nós vamos criar um site de conversa, de resposta. Essas pessoas vão se beneficiar e vão começar a exigir dos poderes a formação de algum grupo de estudo, de viabilizar uma estrutura que pudesse discutir no município. Tudo parte da comunidade. Tem que partir da comunidade. Uhum. Tem que partir das pessoas. Uhum. As entidades, no meio médico eu já tentei inúmeras vezes. Uhum. Não parte. Entendi. Por quê? Não sei te responder. Entendi. Tá? Agora tem que partir da comunidade, ela tem que se policiar e se municiar de um comprometimento para poder exigir das entidades. Sim. Os pacientes, existe alguma legislação, algum direito que o paciente tenha em função de cuidados paliativos no Brasil? A gente tem um direito legal nesse sentido? Sim, tem. O SUS criou em maio de 24. Bem recente. Maio de 24. Existe uma formação, cuidados paliativos do SUS. Uhum. Todo organizado, tal. Só que acaba sendo em capitais, onde já tem um serviço organizado, vão criar aos poucos outros, mas assim, em locais grandes, onde a demanda é muito maior. Só que assim, em capitais, vou dar um exemplo só. A minha mãe faleceu em 2016. Em 2013, me ligou um médico de Birigui, que é a minha cidade natal, discutindo cuidados paliativos com a minha mãe de madrugada, em 2013. Há 12 anos atrás, em São Paulo. Uhum. Que podia ortotanásia, 2013. Você vê, São Paulo, essas capitais estão um pouco mais na frente, na verdade. Sim. Nós temos que discutir um pouco mais. E esse conhecimento tem que ir, através da prefeitura, dos organismos, tem que ir para discussão em espaços maiores. Sim. Tem que... só redes sociais, as pessoas não entram. Morte, isso aqui eu não quero ver. Eu vou abrir no meu programa de música, no meu... As pessoas não querem discutir. Elas têm que aprender que você conhecendo melhor disso, você enfrenta melhor a vida. Sim. Eu digo assim, você sabendo mais da morte, você vive melhor. Perfeito. O senhor, como paciente paliativo, como é que o senhor lida pessoalmente com essa questão da dor, da perda, né? Como que é a sua visão, conhecendo, né, essa questão do tratamento paliativo e sendo um paciente paliativo? Não é fácil. Ninguém nunca diz que é fácil, que vai ficar fácil. Sim. Só que eu digo assim, eu sou uma testemunha de mim mesmo, de que assim, quando você conhece a situação que você vive, procura benefícios
científicos, eu não sou muito, eu tenho minha crença, mas eu não sou muito de usar alternativa religiosa, eu não sou, é minha opção, tá? Não sou contra isso. Então, quando você conhece seu corpo, sua doença, eu tomo muito pouca medicação, eu não me encho de remédio, eu lido melhor, eu sei que eu não posso parar em movimento, eu tenho que fazer atividade física sempre, não muita, mas sempre. Não posso trabalhar muito, mas tenho que trabalhar o suficiente. Eu tenho que fazer atividade ao ar livre sempre que possível. Eu conheci o meu corpo e minha doença. Eu sei lidar melhor com os dois. Dani, a gente não combate uma doença. Ela faz parte de você. Você não combate um câncer. Ele não é o inimigo. Ele faz parte de você. De alguma maneira, ele está dentro de você. Ele faz parte de você. Então, você combateu a doença, você combate você. Você tem que entender a sua doença e ser um aliado em controlá-la e viver melhor com ela. Você não combate uma doença. Essa briga nunca dá certo. Sim. Ela faz parte de você. Então, eu aprendi muito estudando e no dia a dia lidando com sintomas de uma forma melhor. Eu me medico muito pouco. O senhor falou aí do seu ponto de vista da questão da espiritualidade. Até que ponto essa questão de religião, fé, espiritualidade, isso ajuda ou atrapalha na questão do cuidado paliativo? Comprovado cientificamente. Muitos trabalhos. A crença ajuda muito numa doença. Ajuda muito. Religiosidade ou espiritualidade, não necessariamente uma religião. Uma crença ajuda muito. As pessoas que são ateus têm um final de vida um pouco pior, isso em trabalho científico. Eu crer em algo me ajuda bastante. Não precisa ser uma crença religiosa, pode ser uma espiritualidade, mas a crença ajuda muito, provado cientificamente. Sim. Para quem está nos ouvindo agora, o que é mais importante para a gente entender sobre o que realmente significa cuidar, doutor? Tá. A medicina, desde Hipócrates, no século IV a.C., dizia o seguinte: vamos curar sempre que possível, aliviar com frequência, mas cuidar sempre. E o que isso quer dizer? Desde aquela época ele já conhecia assim, nós não curamos muito, na verdade, tá? Ninguém vai dizer, nós vamos curar cada vez mais, mas a medicina não cura tanto quanto a gente imagina. E a gente está aprendendo cada vez mais que a gente vai cuidar muito mais do que curar. Ou seja, estar junto, comprometido, conversa aberta, franca, compartilhar aquele sofrimento, mas não assim, um pacto de silêncio, não ocultar informação. É triste, converse com seu familiar, compartilhe com ele a dor fica um pouco mais leve. Não desaparece, não fica fácil, mas fica um pouco mais leve. Sim, porque o cuidado, a gente parte de um princípio que se eu tô com um doente em casa, aquilo ali me dá trabalho, né, doutor? Mas, na verdade, a gente está trazendo para um outro movimento, que é a questão de fato, eu ter todo o amor possível para dedicar para aquela pessoa, para aquele meu familiar, enfim, para que o restante da vida seja o melhor possível, né? Para os nossos ouvintes que daqui a pouco estão com alguma situação parecida em casa, enfim, o que o senhor diria para fazer hoje? Assim, qual é o primeiro passo? Por onde que eu começo para pensar nisso, para trazer isso para dentro da minha casa, para compartilhar essa decisão? Primeiro, o cuidador sofre tanto quanto o doente, tá? Sim. Existe uma visão sobre de cuidar do cuidador. Sim. As pessoas têm um trabalho muito estressante, cansativo, não é fácil para ninguém. E muita gente não consegue fazer isso. Não porque eu seja incompetente, que eu não amo, não é fácil. Então, assim, a informação, busca conhecimento, busca ajuda para um psicólogo, um fisioterapeuta. É que, assim, a minha ideia, Dani, é que, assim, através dessa conversa, que as pessoas busquem conhecer seus direitos, informações, para que ela procure, quem sabe procure uma psicóloga, quem sabe procure do SUS um fisioterapeuta. Eu vou procurar pessoas que me ajudem, porque é muito difícil tratar de alguém com uma doença grave, ainda mais em final de vida. Sim. Não é fácil. O que a gente quer fazer? Eu estou simplificando a coisa? Absolutamente. Não é fácil ter uma doença incurável ou tratar de alguém incurável. Não é fácil. Minha esposa sabe disso. Só que assim, é importante que você tenha assessoria e tenha comprometimento e cumplicidade nisso. Mas se você conseguir pessoas que te auxiliem, como uma psicóloga, um fisioterapeuta, um capelão, um religioso da sua religião, facilita
bastante. Sim. E hoje, aqui na Secretaria de Saúde, o hospital, enfim, como que eles assessoram, né, os pacientes e até os familiares nesse sentido? Existe algum direcionamento ou não é falado? Na verdade, existe uma coisa embrionária. Tá? Uhum. Existe uma frente paliativista, existe um serviço de oncologia com psicólogas no Hospital da Unimed, mas tudo é inicial, bem inicial. E mais específico para essa questão da oncologia. Exatamente, que é o mais comum, vou falar assim. Só que assim, hoje eu sou paciente não oncológico, tá? Mas assim, uma doença grave que pode te levar à morte, mesmo que demore, tá? Tem que ter uma assistência no diagnóstico. Só que assim, ó, não existe um preparo ainda, não existe uma estrutura ainda, mas haverá no futuro, dependendo da educação das pessoas. Nós temos que buscar isto, exigir, formar grupos, comitês, para concretizar em alguns anos. E como que o senhor espera, doutor? Como que o senhor imagina que isso esteja, como que que a sociedade trate essa pauta daqui a 5, 10 anos? O que o senhor espera? Eu espero que a gente consiga, nós que temos interesse na pauta, que não tem fim comercial nenhum, que as pessoas busquem conhecimento, porque vençamos um pouco esse mito, o medo, de qualquer doença, qualquer coisa grave. A gente conversando com o familiar, nós vamos diminuindo nossa ignorância nesse sentido e vamos avançando. Eu espero que daqui a um tempo tenha um serviço de cuidados paliativos, que as pessoas entendam que tem que ter mais humanidade no cuidar, além do cuidado curativo, que é muito importante. Sim, sim. É porque a gente sabe, a medicina, ela avança todo dia, né? E a gente tem, graças a Deus e graças aos estudiosos, enfim, avançado em muitas áreas importantes e doenças importantes também, né? É importante, né, doutor, que essa parte do cuidado paliativo avance junto, né? Que a gente consiga... É uma área que está totalmente desassistida, perfeito. Tá? Não assim, voluntariamente, mas esse conhecimento que existe há 40, 50 anos na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, já chegou aqui, mas nós temos que propagar essa informação, essa condição que é possível eu ser mais bem atendido em minha doença. Perfeito. É possível. Bom, para os nossos ouvintes que podem um dia precisar desse cuidado, né, ou oferecer esse cuidado, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final de acolhimento e de esperança, enfim, para que a gente veja esse tema com outros olhos. Primeiro, Dani, eu daria 2 mensagens. Primeiro, qualquer pessoa, familiar seu ou você, que tiver uma doença, se municie de informação para não se tornar um doente. Você é uma pessoa que tem várias dimensões, produtivo, tem amigos, familiares, trabalho, sociedade e tem uma doença. Trate-a. Você não luta contra, você não combate a doença, você trata do conjunto, você e a doença. Segundo, eu gostaria de promover esse espaço sem qualquer interesse pessoal ou comercial. @sempre tenho que fazer. Quem tiver interesse em participar, conhecer, acesse no Instagram, @sempre tenho que fazer. Perfeito. Dr. Clécio, muito obrigada por essa conversa generosa que nos ensinou tanto sobre o poder do cuidado, da presença, do acolhimento. E para quem está nos ouvindo, cuidar não é apenas tratar doenças, é também ouvir, acolher, respeitar o tempo, os desejos de quem vive uma fase delicada da vida. Nós encerramos por aqui, nos encontramos amanhã com mais um Cafezinho Missioneiro. Cuidem-se e um beijo a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado também ao amigo Dr. Clécio pela participação. 1h59. Reforçando, pessoal, o assunto de hoje foi saúde e cuidados paliativos. O entrevistado, Dr. Clécio Ribeiro, e você pode assistir na íntegra lá no YouTube, só procurar Novos Horizontes FM, você tem lá todas as nossas entrevistas do cafezinho, inclusive esta. Sempre com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida e Grings Café Corporativo, tudo se resolve com um bom café. O cafezinho fica por aqui. Aquele abraço e até amanhã. Até amanhã.